Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança. Boas-vindas ao Pode Dançar. Meu nome é Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional e comunicadora na dança e também a host do podcast Pode Dançar, que está super especial nessa edição. Então vamos para o nosso próximo episódio, porque aqui a gente não só pode dançar, mas a gente pode falar bastante. E eu tô aqui com dois convidados super especiais e de grande importância para a educação enquanto dança no país, para a gente falar de uma temática que é muito legal e é extremamente essencial, que é essa questão da conscientização e responsabilidade no ensino da dança no país. Então eu estou aqui com Stefania Petri, que se formou pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Como bailarina, ela integrou também a Cisne Negro Companhia de Dança na temporada de Quebra-Nozes e foi convidada para estagiar na CIA Débora Coker, além de atualmente ela ser bailarina da Companhia Impulso da Dança. De dança. Desculpa. Também é membro do Conselho Internacional da Dança da Unesco, dirige o Mostra Dança Produções e criou a extensão universitária do Método Vaganova, único curso de método reconhecido de fato pelo MEC e chancelado pela Faculdade de Brasília. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Jo. Bem feliz de estar aqui. E também estamos aqui com o Guilherme Darzi, que é o diretor executivo da Petit Dance, que trabalha há 20 anos junto com a formação, desenvolvimento e encaminhamento profissional dos bailarinos da escola. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer. E é muito importante a gente estar com duas pessoas de grande maestria, profissionalismo e propriedade para estar falando de algo que é bem importante e que esse é o nosso objetivo aqui no podcast, não gerar só informações por informação, mas gerar informação educando, né? E encontrando soluções. Porque não adianta nada a gente falar um monte de coisa aqui que não seja aplicado no dia a dia. Então, a responsabilidade e a conscientização, a gente parte disso, né? De uma roda de conversa, de falar, isso existe, dá para ser feito assim, assim, assado. Então, eu queria começar te perguntando, Estê, como que surgiu essa questão de você olhar para a dança nesse âmbito do ensino, da educação? Bom, eu entrei, na escola do Bolshoi, eu nunca tinha feito balé. Então, a minha vivência como estudante de balé foi dentro desse molde, que é um molde dos sonhos, né? Uhum. E aí, quando eu fui para São Paulo, que eu saí da escola, eu chegava nos lugares e era uma coisa completamente diferente. Uhum. E aí, eu via muito dessa coisa das pessoas não saberem o ensinar corretamente ou como guiar o aluno da melhor forma. Eu falava, gente, essas pessoas, elas não sabem. Não é que elas não queriam, elas não tinham acesso, sabe? E aí, foi então que a gente começou o Mostra Dança para trazer essa informação, sabe? Para trazer professores renomados que conheciam tanto o método Vaganova quanto outros métodos, para passar a informação não só para os alunos, mas também para professores. E aí foi que surgiu, inclusive, o curso de professores, né? Uhum. Mas eu cheguei em São Paulo e falei, gente, as pessoas, elas dão uma coisa depois da outra, mas uma coisa não tem ligação com a outra e o aluno não se desenvolve de forma plena, sabe? Então, fica faltando, né? E aí, eu sempre pensei, como que a dança pode sobreviver assim? Isso me deixava triste, assim, uma carência, sabe? Sim. De não só técnico, mas a técnica que leva para um artístico, né? Que é necessário. Com certeza. Então, foi muito nesse meu choque de realidade, eu falo. Porque Entendi. eu sempre tenho o caminho reverso das pessoas, né? Porque as pessoas sempre vêm de formações que não tiveram um caminho definido e aí vem aprender o método Vaganova para aprender, né, a seguir de uma forma. E eu tive o caminho ao contrário. Então, eu entendo o lado delas, porque eu sei o que elas viveram, mas eu sei Sim. como é o caminho correto. Correto não, né? Mas, assim, um caminho que eu sei onde começa o percurso e onde vai chegar no fim. Sim, com objetivo, né? Sim. E pra você, Guilherme, como que... Porque você já tem 20 anos aí, né? De trabalho nesse mundo da educação na dança. Qual foi o momento que vocês enxergaram necessário abrir a escola, que é a Petit Dance, que é um grande nome hoje, pra falar assim, a gente precisa fazer algo de diferente? Então, assim, a escola começou há 35 anos, completa 35 Tá, anos esse entendi. ano. E a Nelma, que é minha tia e ela é diretora artística da escola, ela começou com a escola na garagem da casa dos meus avós, num bairro do Rio. E primeiro era só para ela dar aula, que a escola foi crescendo e virou o que é hoje, assim. Mas esse trabalho de formação foi muito do que a Nelma tinha de olhar por ela ter sido formada em educação física e ver que tinha como viver da dança
sendo ou bailarina profissional, ou dando aula como professora, ou como uma coreógrafa, ou como uma produtora de eventos, ou como uma série de outros trabalhos que a gente tem dentro da dança e que muitas pessoas às vezes não têm essa consciência que acha que é só bailarino clássico, né? Hoje em dia a gente tem companhias clássicas, tem companhias contemporâneas, a gente tem bailarinos que estão trabalhando em musicais, que hoje são super bem remunerados. Então a gente tem uma gama de opções maiores. Mas ela enxergou isso lá atrás, eu vim trabalhar com ela há 20 anos, eu também sou formado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, e na época que eu comecei eu falei, caramba, não tem trabalho sobre fortalecimento para bailarino, você não acha isso em lugar nenhum. E aí a gente fez uma viagem para Cuba, para levar umas meninas para competir. Cuba, que o país ainda está, como o país é mais atrasado que o Brasil, mas no balé estava muito à frente, eles já tinham livros sobre preparação física, trabalhos de aula só de preparação física, e a gente foi começar a fazer isso lá atrás, assim, bem devagarzinho, com muito cuidado, mas a gente foi vendo que estava dando resultado, porque os bailarinos achavam que só precisavam de flexibilidade. E aí o trabalho foi se desenvolvendo e tá aí até hoje. Que legal. Então, assim, surge de necessidades que vocês foram vendo, que a Nelma foi vendo, e é interessante, né, a observação, o poder da observação e de você ver como que a gente pode fazer um pouquinho melhor e um pouquinho melhor, mas de forma responsável, de forma consciente, porque é legal frisar que a história de vocês tem formação por trás, né? Não foi que vocês vieram de áreas aleatórias e, vou resolver aqui trabalhar com dança, né? Porque acontece muito isso, né? E aí, Estê, eu queria saber qual que é o seu olhar diante dessa situação de, tipo, ter tantos profissionais que se dizem profissionais ou que dizem que ensina dança, mas de uma forma completamente equivocada e irresponsável. É bem difícil falar sobre isso, né? Porque eu acho que é uma completa irresponsabilidade, né? Eu sempre falo assim, tem professor assim que deveria talvez ser preso, né? Que não pode fazer certas coisas. E sem estudo, eu acho que nada pode ser feito sem estudo. Eu falo assim, por exemplo, na escola. Se você for olhar por aí, todo mundo forma alguém no balé, né? Nas escolas. Todo mundo tem uma formação. Só que aí o povo forma a pessoa com aula 2 vezes por semana. Só que vamos lá, pensar, um médico, ele não estuda 2 vezes por semana, ele estuda todos os dias. Se ele não fizer uma residência, ele não vai se formar. Então, se ele não fizer um estágio, ele não vai se formar, sabe? Então, existem detalhes que precisam acontecer, sabe? Então, para eu me formar num balé, eu tenho que fazer aula todos os dias por semana. Eu tenho que ter uma certa frequência, né? Exato, eu tenho que aprender outras danças que não é só balé clássico. E como o Guilherme falou, o mundo da dança é infinito de possibilidades, né? Exato. E não só dançando, né? Então, eu acho que é muita irresponsabilidade essas pessoas que abrem escola. Porque, primeiro, que acham que vão ganhar dinheiro e não é bem assim. Exatamente. Esse muito negócio acontece bastante também, É muito né? trabalho para se ter um retorno. Não é um retorno imediato, né? Então... Mas eu ia fazer um parênteses do que ela tá falando, assim, porque a gente não tem como impedir, né? A realidade é que a gente sempre brinca lá na escola. Quem tem que se conscientizar são os pais dos bailarinos, são os pais dos alunos, porque assim, a escola vai surgir, né? Você, eu, qualquer um de nós pode pegar e começar abrir uma escola. Pegar um espaço, criar, falar, botar o nome que a gente quiser e começar a ensinar Perfeito, o que a gente aprendeu. Só que os pais, que muitas vezes não entendem, eles precisam se conscientizar e procurar as informações, porque eu acho que às vezes o pai fala assim, eu já tive alunos que saíram da escola porque queriam fazer solo e não estavam no momento da maturidade daquele aluno fazer solo. E aí tem uma outra escola X que, vem pra casa, vai ser minha solista e tudo. E aí o aluno vai, passa às vezes 1 ano e meio, 2, e depois, ela quis voltar, foi a opção dela, e fica aquela coisa e fica sem graça, porque sai da escola para ir para outro lugar só por causa do solo, e acaba que não é esse olhar que o pai deve ter. Tem muito pai falar, eu não entendo, mas você tem como buscar informação. Você tem como catar, né, procurar na internet, conversar com pessoas que entendam, saber o que é o trabalho que aquela escola ali está fazendo, quem é que sai de lá, se eles formam realmente, se tem mais propaganda do que realmente acontece. Isso hoje você encontra na internet, você encontra com pessoas do meio que são gabaritadas para indicar ou para te dar um conselho. Então, assim, a gente sempre brinca assim, hoje tem que ter palestra de conscientização para pai. Porque abrir escola a gente não tem como impedir. É isso que eu ia falar, né? Então, a conscientização nem sempre é dos donos da escola, né? Mas principalmente para a família, né? Para quem tá por trás daquele bailarino, daquela criança, porque às vezes é só uma criança, né? E como que você vai explicar para a criança qual que é o melhor lugar e etc. Então, enquanto dança no Brasil, o que você acredita, Guilherme, que pode ainda ser muito melhorado em questão de escolas, em questão de educação? Eu particularmente...
o meu sonho, assim, era que as escolas fizessem um intercâmbio maior, assim. Eu ainda vejo a dança muito desunida em relação a isso, vejo muita vaidade entre competitividade, os diretores, né? entre os diretores de escola, competição, e eu acho que, assim, você vem para um festival como o Joinville, né? A gente participou de algumas reuniões de jurado. Às vezes, assim, o jurado tem que dar décimos, assim, a competição é um nível muito alto, sabe? Então, todas as escolas que estão participando, todas estão de parabéns pelo que estão desenvolvendo lá dentro. Então, pode ter intercâmbio maior com escolas de médio porte, com escolas de pequeno porte. Isso podia acontecer de forma regular durante o ano. Acho que a gente, de uma maneira bem globalizada, conseguiria fazer com que esse desenvolvimento fosse para todos os cantos, sem ficar sempre, é o EPETI, ou é o Basileu, ou é outra escola, né, assim, que façam esses trabalhos com esse ensino. Então, por que não ter seminários ou ter intercâmbio para a gente poder dividir com menos vaidade, com menos competição, porque, né, eu tô no Rio, ela tá na cidade dela, a outra tá em São Paulo, a outra tá em Belo Horizonte, cada um tá num lugar. Então, assim, por que né, tem aluno para todo mundo, a gente fala, né? Sim. A gente saber como dividir esse conhecimento. Acho que, para mim, falta esse estágio para a dança alcançar. Uma conexão para além daquilo da competitividade, olhar para o outro como, você vai roubar os meus alunos, né? Ou, eu acho que falta uma união, sabe? De não só diretores, diretores de companhia, enfim, professores se juntarem em prol de algo maior, né? Porque, assim, é muito difícil uma pessoa sozinha fazer algo. Por exemplo, no meu caso, eu fui atrás do reconhecimento do MEC para a gente ter um selo e falar assim, isso agora tem um reconhecimento oficial, sabe? Mas como que a gente poderia fortalecer a dança na questão pública, na questão política, né? Porque falta apoio, falta tanta coisa, né? E eu acho que a mobilização, como o Guilherme falou, essa união entre as escolas sem a vaidade, nossa, a gente ia crescer muito, né? Porque a gente ia ter força. E aqui eu sinto... No Brasil, né? A gente é muito desunido. Você vai na Europa, você tá assistindo uma aula, o professor sai e fala, aqui é meu cartão, vamos conversar, sabe? E independente de quem seja, a pessoa nem sabe seu nome, nem sabe de onde você veio. Você é professora de balé? Você é do Brasil? Essas são suas alunas? Vamos conversar? Então, acho que ter esse olhar para o outro e falar, podemos colaborar, ao invés de vamos separar, porque não. Exato. Né? Eu acho que é muito Por exemplo, você deu esse exemplo do curso, né, de extensão, que é reconhecido pelo MEC. Não é sobre a Estefânia que está ali por detrás, é sobre algo maior para a dança. Exato. Porque quanto mais coisa a gente tiver reconhecido por órgãos maiores, quer dizer valorização para a própria dança, como profissão, enfim. E ter essas possibilidades faz com que também o bailarino olhe, ou a pessoa que quer se profissionalizar em outros ramos da dança e fale, tem reconhecimento, então é uma coisa séria, então vale a pena. Porque também acontece muito isso, às vezes as pessoas não têm a noção da dimensão, da seriedade que a dança pode ser feita, né? E aí ela olha assim e fala, mas a dança é só ir lá, né? Um hobby. E existe também o lugar da dança hobby, mas existe muito o lugar da dança formar bailarinos profissionais, formar outros profissionais no meio da dança, né? E aí uma questão que eu levantei muito nesses últimos meses nas minhas redes sociais, da questão formar, né? É importante ou não uma formação em dança para você poder exercer a profissão? Por mais que eu tenha, cada um vai ter a sua opinião, mas aí eu chego num senso comum de que, tipo assim, se a gente quer partir de que é um país super talentoso, de que tem vários níveis, né, de bailarinos, enfim... Partir de um diferencial é a qualidade, a qualificação daquele bailarino, né? Que vai dar a qualidade daquele bailarino. Então, isso, na sua opinião, a formação é importante para formar profissionais no mundo da dança? Com certeza, sim. Eu acho que é essencial, né? Eu falo assim, não é pelo certificado, porque o certificado não vai te dar emprego, né? Você não vai falar, olha, me formei, sei lá, no Ópera de Paris e... Não é isso que vai te dar emprego, é a qualidade da sua dança. Sim. Mas para você chegar nessa qualidade, você precisa ter tido bons formadores, né? Você precisa ter tido bons professores e uma boa orientação. Então, sem isso, não dá para alguém lá só fazendo aula em casa, olhando o YouTube,
falar, sou bailarino. Exato. Né? Ou então falar, vou dar aula, né? Exato. Porque tem muito disso. Os vídeos gratuitos hoje, conteúdo gratuito é bom pra muita coisa, mas também a gente não pode se enganar. Porque desde que a gente lida com o corpo e etc., muita coisa pode acontecer. Então, pra você, Guilherme, e na visão da Petit, uma formação em dança é necessária? É necessário, assim, você vê muito bailarino que foi um excelente bailarino, profissional, e vai dar aula e não sabe dar aula. Você vê isso acontecer, assim, retornam às vezes com 35, 38 anos, fazem carreira fora, vão dar uma aula e não sabem dar aula, porque tem muito do que a Esther falou, assim, existe uma progressão pedagógica em todas as aulas, né? Existe uma progressão pedagógica para as crianças, que é diferente para as alunas adolescentes, que é diferente para os adultos. Então, assim, iniciante, intermediário, avançado, qualquer que seja o nível, existe uma progressão pedagógica para ser dada. E se você não forma, se você não estuda, se você não, né, não tem aquele conhecimento, como é que você vai passar aquilo? Por mais que você saiba praticar daquela maneira bem feita, né? É um ótimo bailarino fazendo aula, é um ótimo bailarino em cena, mas assim, você ensinar é um exercício muito diferente do dançar, Com né? certeza. Então, assim, sem estudo, sem formação, é muito complicado. Assim, eu sempre fico na dúvida em relação às faculdades, sabe? Assim, porque eu posso falar do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, para todos os meus alunos que terminam o nível de formação da escola e não vão ser bailarinos profissionais, mas querem se tornar professores e tudo, a gente indica sempre que faça a faculdade de educação. Isso vai causar uma... Mas tudo bem, pode falar. Mas assim, a gente indica muito a faculdade de educação física, até mais do que a faculdade de dança, porque a faculdade de dança do Rio de Janeiro ela é muito, muito voltada para a dança contemporânea. Entendi. E a gente acredita que assim, tudo que a faculdade de educação física proporciona para eles de conhecimento, de estudo, de metodologia, de progressão pedagógica, vai dar para ele um conhecimento global para que depois ele escolha qual é a modalidade que ele quer. Perfeito. É jazz, ou é danças urbanas, ou é sapateado. Depois ele vai se especializar dentro da área dele, ou da área que ele foi aluno. E eu vejo hoje a dança das faculdades de dança do Rio muito voltadas para a dança contemporânea e só. E a pessoa se especializa naquele estilo de dança. E aí, se quiser, de repente, fazer uma outra modalidade, tem essa dificuldade. Né? E lembrar que também a educação física, claro, é uma das opções, mas tem tanta coisa legal, tipo, de fazer que dá para linkar com a dança. Tem um episódio com a Ana Botoso que ela fala das ciências sociais. Ela fez ciências sociais e ela foi muito para esse lado da antropologia e etc. Então, é o que o Guilherme falou. Às vezes a gente fica a dança presa no ramo dança, né? E também uma coisa que eu gosto muito de pensar é em questão da idealização dessa formação. Porque às vezes a gente pensa quem está começando... Eu já tive muito esse pensamento, né? É muito distante uma carreira na dança porque eu vou ter que ir para lugares tradicionais, para escolas muito renomadas, para eu ser realmente valorizado e ter uma formação de valor. E nem sempre você precisa... É o que a Esther falou, né? O Ópera de Paris, por exemplo, que é um grande ideal, né? É um ideal o Ópera de Paris ou qualquer escola grande de renome. Mas é importante a gente trazer que, mesmo assim, ainda assim, é importante uma formação. E uma formação não precisa ser, de novo, né? Nesses caminhos mais tradicionais, de escolas tão grandes, renomadas e tal, mas precisa ser um mínimo responsável, que você tenha, né, um processo de saber onde começa, o meio ali, onde termina e o que você pode fazer depois. Porque daí entra também uma coisa que é o direcionamento de carreira, né? E aí eu queria saber de você, Guilherme, que eu sei que a Petit faz um direcionamento de carreira bem legal pós-formação. Né? E o que isso impacta no trabalho de vocês com esses bailarinos para as carreiras profissionais? Isso é um processo difícil. Uhum. É um processo difícil, porque eles chegam querendo clássico. Lá na escola, então, onde eu posso falar, ela é clássico e royal, né? Porque assim, a gente teve algumas histórias que acabaram dando certo e aí querem, eu quero ir para a escola de vocês porque eu quero ser bailarina profissional clássica e eu quero estar no royal. E não é assim, né? Então, você mostra uma outra linha. Muitos não conhecem a linha de contemporâneo hoje, que pareceu que eu falei mal da faculdade, mas não. Mas, assim, o contemporâneo hoje, ele é uma requisição de todas as companhias do mundo, todas. Eu assisti o Royal há 2 anos atrás, um pouquinho, na verdade, 1 ano antes da pandemia, e dançaram de meia no palco, um contemporâneo, falando sobre refugiados, assim, coisa que eu achei que nunca ia ver, porque é uma companhia conservadora, mas, assim, dançaram. Então, assim, tem que ter essa versatilidade do movimento. O bailarino hoje tem que dançar de forma global mesmo, sem ser só na mesma linha. Então, é um processo que a gente vai encaminhando para eles,
Mas, assim, o mais importante para mim é quando eles chegam nessa idade de decidir ali de 17 anos, assim, 17, 18 anos, você ter transparência para sentar tanto com ele quanto com a família, para falar, ó, não vai dar para o clássico. Vamos abrir a cabeça? Vamos se desenvolver? Você tem interesse no contemporâneo? O que você acha? Eu tenho o Jonatas Lopes, que eu gosto de dar sempre exemplos práticos, que foi para o Prix de Lausanne, dançou, ganhou uma bolsa para o Dutch National na Holanda, ficou no Dutch National, depois voltou para Cuba. E, assim, por dificuldades de físico e de técnica em um determinado momento, viu que poderia entrar numa companhia contemporânea. E isso foi conversado com ele. Vamos abrir a cabeça, né? Tem Debra Coker, tem o Grupo Corpo. E hoje ele está no Grupo Corpo. Ele falou, cara, me achei. Estou dançando o que eu gosto, estou dançando o que eu quero, estou feliz. Você sabe, estou numa companhia que me valoriza, que dança, que faz turnê, que tem cuidado com o bailarino. Então, assim, é uma coisa de você tentar também olhar aquele perfil que está com você ali há 2, 3, 4 anos e ter transparência na hora de decidir. Porque tem gente que fala assim, não, tenta mais um pouco, você vai conseguir uma companhia clássica, fica mais um aninho que... E às vezes você vê ali que não vai dar para aquilo, né? O clássico que é um biotipo, um estilo, né, um estereótipo ali muito específico, com uma técnica que você tem consciência que mesmo que a pessoa queira o clássico, ela precisa ter o contemporâneo. Sim. Porque Royal dança contemporânea, a Ópera de Paris dança É contemporânea. um alimento outro, né? Esse que é o negócio. Então, eles têm que abrir a cabeça desde já, né? Assim, mas é muito legal de ter essa sensibilidade enquanto diretores, enquanto professores, de saber direcionar e saber ser muito transparente, né? Porque eu costumo dizer, de novo, aí a gente entra em ideais, assim como ideais de formação, ideais de caminhos de dança. E aí a gente esquece que existem ideais possíveis, que não é o ideal, né? Mas pode ser um ideal para a sua realidade. E se a gente fica preso num ideal que é conto de fadas, porque aconteceu entre 1 milhão, às vezes a gente acaba deixando o nosso talento de lado, passar despercebido e não fazer carreira na dança por medo. Porque, não, mas aí eu não vou ser assim, assado, que é o que eu tenho ideal de sucesso na minha cabeça. Eu falo isso porque isso quase me parou a dançar, né? Isso quase fez assim, não vou mais fazer isso, eu vou fazer outra coisa da minha vida. E quando eu ressignifiquei isso, e foi um momento muito... desafiador da minha vida, eu pude ver, cara, isso daqui é o que eu quero plantar no mundo da dança daqui pra frente. Porque você pode ser do jeito que você é e do jeito que você pode entregar o seu talento do mundo, só que você tem que entender que um ideal às vezes não vai estar ali pra você, cara. E é isso, entendeu? Então, o que eu posso? Onde que eu posso ir? E não quer dizer que esses caminhos são menos valorizados, né? Só quer dizer que são outros caminhos. Acabou. Perfeito. Então, eu queria saber, por exemplo, Estê, como que essa sensibilidade chega de você para os seus alunos? Quando alguém tá nesse processo de formação, como que é esse cuidado que vocês têm na escola, por exemplo? Sim, primeiro que lá a gente não fala só em ser bailarino, porque esse é um caminho, é apenas uma forma, né, de trabalhar com dança. Eu sempre falo para eles, o mundo da dança é infinito de possibilidades. Você pode ser bailarino, clássico, contemporâneo, musical, dançar no navio, dançar em evento, tá tudo certo. Você pode ser professor de todas essas modalidades, mas aí é outra coisa importante, porque só se formar como bailarino não te faz professor. Isso então, é muito importante. Ter uma formação como professor, seja numa faculdade de educação física, seja num curso direcionado para professores de dança. E assim também com o diretor, né? Não é porque você é um professor que você vai abrir uma escola. Não, porque você vai ter que estudar outras coisas, administração, gestão, enfim, outras coisas. Mas tem a possibilidade de você ser professor, tem a possibilidade de você ser coreógrafo, tem a possibilidade de você ser remontador ou ser ensaiador. Figurinista, fotógrafo, tem tanta coisa. Então, assim, lá na escola, além de formá-los como bailarinos, a gente começa a buscar neles outros potenciais. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela desenha super bem. E ela já falou, eu quero ser bailarina, mas eu não quero ir pro lado de ser professora. Eu não gosto de dar aula, não gosto de nada disso. Mas eu gosto muito de desenho e tal. Ela faz quadros e tudo mais. E aí eu virei pra ela e falei assim, você não quer fazer os croquis do espetáculo? Olha que legal. E ela fez, e ela amou. E agora ela abriu uma pequena marca de produtos de dança, sabe? De colãs e tudo mais. E começou a fazer figurino, que a mãe dela ainda costura, então juntou. Nossa, perfeito. Então, assim, tem outra bailarina que adora mexer com as redes sociais, tem um super jeito pra gravar vídeo, não sei o que. Eu falei, você não quer fazer os vídeos do estúdio? Vamos
fazer outras coisas também. Sim. Não quer dizer que ela não vai ser bailarina. Não. Mas é uma opção a mais, né? E num futuro, ela pode escolher. Não consegui ser a bailarina que eu queria, não consegui aquele ideal que eu tinha, vou para outro campo. Sim. E, da mesma forma, a gente conscientiza, né? Olha, infelizmente, para dançar balé clássico numa companhia, Royal Ballet, Ópera de Paris, numa grande companhia, você vai ter que ter um biotipo muito específico, né? Por mais que a gente lute para que o balé seja inclusivo, Mas em ele tem as alguns lugares exigências, vai é ter isso. exigência. Como qualquer profissão. Mas né? a gente pode ir para outros lugares que não tem tantas exigências, Exatamente. né? Então, se abrir o leque... E, de novo, não é porque não tem... Não é o ideal que não é valorizado, né? Sim, exatamente. E é isso, a gente tem que ressignificar para ontem essa questão do sucesso. O sucesso não tá atrelado no mundo da dança apenas quem vira bailarino profissional clássico, ponto. Tem tantas coisas lindas que dá para ser feito, né? Por exemplo, o festival de dança não aconteceria se todo mundo fosse bailarino, né? E quem estaria por detrás? Exato. Então, é muito legal da gente pensar isso. E eu queria saber, Guilherme, o que você falaria... Vamos começar com os pais. O que você pode falar para os pais que vão estar... Tem muitos nos escutando, nos assistindo, ou para a família que está por detrás dessa criança, desse adolescente, que tem o sonho de ter uma carreira na dança? Eu já falo para os meus, né? Pesquisa a escola, vê o local onde você quer colocar a sua filha, escolhe com cuidado, né? Assim, procura se informar, busca informação de tudo quanto é forma que você puder, mas depois que você colocar, confia no lugar que você está colocando. Porque, assim, tem gente que espera um mês e começa a interromper, e aí começa a cobrar, e aí começa a querer resultado rápido, e assim, a gente vê que as crianças amadurecem em tempos diferentes. Às vezes tem duas meninas muito talentosas de 13 anos, mas uma já está com uma maturidade para desenvolver o movimento e a outra ainda não atingiu, mas não quer dizer que essa que não atingiu não vai alcançar, né? A gente tem meninas que às vezes estão prontas para ir embora com 15 para 16, como a Luciana estava. E eu tenho outras que às vezes precisam ter 17, 18. Isso quando o pai cria um comparativo com a colega, é um problema. Então, assim, o conselho que eu dou para eles é o mesmo. Assim, pesquisa antes de colocar. Pesquisou, viu, buscou informação, coloca e confia onde você está. Essa escola que você colocou forma, ela desenvolve, ela encaminha, então confia onde você está. E espera que cada coisa no seu tempo. Né? Assim, lá na escola a gente fala isso para os pais, a gente está sempre aberto. Você quer sentar, quer marcar? Vamos marcar. Mas assim, aí tem pai que quer fazer conversa toda semana. Aí não dá. Entendi. Porque a gente também tem que fazer o nosso trabalho. Então você tem que confiar e deixar a gente trabalhar. Importante. A partir do momento que você escolheu, que você estudou, bota ali e confia. É o conselho que a gente dá. Né? Cada um tem um tempo, né, de maturidade, tanto técnica quanto artística. Então não dá para o pai comparar uma com a outra, né? Cada um vai ter seu tempo. Exato. E, Steu, o que você diria para um professor que está começando aí com a ideia de querer lecionar ou que já está lecionando, mas que assim, né, o conselho que você poderia dar para essas pessoas? Sim, primeiro estude sobre como ensinar, né? E não, eu acho que talvez o maior conselho não leve o que você teve de ruim para os seus alunos, porque eu vejo que o professor, ele passou por coisas ruins. Nem tudo vai ser perfeito na vida, a gente vai passar por coisas que são desagradáveis, que a gente vai se ferir, enfim. E eles querem levar isso para os alunos e repetem, e reproduzem a mesma história. Então, eu acho que primeiro ressignificar o que a gente passou, né? E falar assim, bom, eu recebi assim, mas não precisa ser dessa forma. Não precisa ser passado desse jeito. Exato. Né? Como que eu posso fazer para que o meu aluno não sinta isso? Ninguém vai ser perfeito, a gente vai errar, a gente vai fazer coisas que talvez o aluno também não se sinta bem e não goste. Mas se a gente começar a ressignificar, o processo vai ficar muito melhor, né? Com certeza. E não é só cuidar do bailarino enquanto o físico e a técnica. É cuidar desse bailarino, da mentalidade, do psicológico, de como ele vai se relacionar e dar esse direcionamento completo, sabe? Porque não é só fazer um bom batimentandi ou ter a perna na orelha ou girar 4 piruetas, né? É como ele vai encarar a dança, como ele vai entender esse processo, como ele vai entender o próprio corpo dele, né? Então, acho que direcionem seus alunos e não repitam o que vocês passaram por aí. Isso é bem legal, porque é o que mais a gente vê sendo os traumas repetidos, né? E os ciclos continuando. Senão a gente vai continuar fomentando gerações doentes, né? Gerações traumatizadas, porque rola um trauma, gente. A dança rola vários traumas. Não, e sabe o que eu falo, Gil? Que a gente espanta o público. Porque eu vejo muita gente que, assim, dançava muito e aí o professor acabou com aquele aluno. Porque eu vejo uma coisa assim no Brasil. Não sei se vai dar problema, né? Mas
As escolas falam assim, você não vai ser bailarino e acabou. Uhum. E aí a pessoa, ela pega um ódio daquilo, porque às vezes ela ama fazer aquilo e talvez no futuro ela só siga aquilo como hobby. E tá sabe? tudo certo. E tá tudo certo. Só que aí, quem não quer ser bailarino, quem só quer levar como hobby, as pessoas afastam e falam, não, você não pode estar aqui nesse espaço. E aí isso cria um ódio com a dança e a pessoa não bloqueio, vai mais... né? a pessoa não vai mais assistir, a pessoa não vai fomentar. A pessoa poderia, sei lá, algum dia patrocinar ou mesmo ser público, exato. E não... Enfim, e aí a gente acaba com o nosso público, ao invés da gente trazer, né? Fazer as pessoas amarem a dança, independente se vai ser bailarino ou não. Uhum. Isso é muito importante, a gente ter esse tipo de visão, né? Para além de tudo isso, ressignificar, porque senão é um ciclo retroalimentando o outro e assim a gente vai. Então, para finalizar, eu queria saber de cada um de vocês o que você espera, Guilherme, do futuro da dança no país. Assim, eu acho que está num caminho bom, sinceramente, assim, apesar dessas, né, do que a gente está conversando, porque parece também, pô, exato. a dança tá horrível, não, tudo. Não é por aí, assim, acho que a dança já evoluiu muito, o Brasil evoluiu demais. Não sei se vocês puderam assistir a Noite dos Meninos anteontem, né? Sim, assim, é um nível, né? Assim, e a gente vê de tudo quanto é canto, porque sendo, assim... Ficava muito preso Rio, São Paulo, Minas, e hoje você vê de Pernambuco, do Sul, você vê de tudo quanto é canto. Hoje bailarinos com um nível técnico muito bom. Então, assim, eu acho que o Brasil evoluiu nessa parte de formação, na parte de preparar eles para o mercado de trabalho, porque você vê meninos aqui, meninas também, que hoje, com 18, 19 anos, têm total condição de ingressar numa companhia fora do país, porque isso é um problema nosso, a gente não tem uma companhia hoje clássica para botar os nossos alunos, né? A gente, e que tem já está lotado, né? Eu até conversei isso com a Helena Caminada numa das reuniões de jurados. A gente gostaria de ter. Eu tenho alunos que saíram que gostariam de ficar, que são super apegados à família e que falaram, pô, eu não posso ganhar um salário de R$1.800 para morar em São Paulo. No Rio de Janeiro, eu não posso ganhar R$1.800 para morar no Rio de Janeiro. Como é que, né? Exato. Você sobrevive com isso? Não tem como. Então, a gente acaba tendo que enviar. Mas acho que está num caminho bom. Acho que tem esse lado que a gente pode fazer de conectar um pouco mais os grandes centros, dos centros intermediários, dos pequenos centros, para que a dança se desenvolva de forma mais homogênea. Mas, assim, eu acho que o caminho a gente já evoluiu bastante. Legal. E vocês, Tê? Bom, eu concordo super com o Guilherme, assim, né? A dança tá melhorando. Sim. Tá tendo essa... Estamos no caminho. Estamos no caminho. Ainda tem muito que melhorar, né? E eu acho que as pessoas não podem querer enganar, né? Assim, entrar na dança com essa expectativa de ganhar dinheiro... E lógico que a gente vai querer ganhar dinheiro, mas é mais pelo sentido formador, pelo sentido de fazer arte e conscientizar o público. Então, acho que é por aí. A gente continuar conscientizando de forma responsável, né? De forma que a dança no Brasil, a arte no Brasil, não fique de lado, né? Mas a gente fomente cada vez mais. Foi um prazer estar com vocês aqui, eu adorei a nossa conversa, obrigada pela presença, você que vai estar nos assistindo ou nos escutando, e fique atento aí que já vários episódios estão lá na plataforma do YouTube e Spotify dessa nova temporada, e é isso, muito obrigada, e a gente se vê então no próximo episódio do podcast Pode Dançar. Obrigada, gente!